dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de passar para vocês aqui explicar um pouquinho da batalha que eu travei para conseguir desvendar alguns mistérios. Primeiro, vou explicar para vocês qual era a meta, né? O importante que nós queríamos ter aqui num cliente meu era que nós queríamos ter um VPN onde a cliente, que na verdade era uma das sócias, ela poderia acessar a rede local dela através desse VPN de qualquer lugar. Existem vários tutoriais por aí, eu assisti todos, nenhum conseguiu me ajudar a ponto do que eu precisava. Todos os tutoriais, eles explicam que o roteador do seu provedor, no meu caso aqui é Claro, ele tem que ter um IP público. Quando é uma empresa um pouco menor, é um pouco mais fácil de conseguir isso. No caso da Claro, que é grande, você tem que pedir para sair do CGNAT, tá? Então você liga lá e pede: não quero estar mais no CGNAT porque eu não consigo acessar as minhas coisas, eu tento acessar remotamente e não consigo. Beleza. Aí eles vão te dar um IP público direto no seu roteador, tá? Até aí já foi legal. Só que o problema é que a maioria dos tutoriais que eu vejo sempre dizia que o roteador tinha que estar em modo bridge. Se você não sabe o que é isso, significa que o roteador ele passa a ser somente um modem. Então ele perde todas as funções de roteador, que seria distribuir IP, coisas do tipo. Então o IP público que ele estava recebendo, ele passaria direto para o próximo dispositivo, tá? Aqui onde eu tô, o que a gente tinha comprado era um ER605, é um load balancer da TP-Link. Esse load balancer da TP-Link, então ele iria receber esse IP público, tá? Então eu iria configurar a VPN nele, tá bom? Inicialmente, o que eu pensei? Bem, já que eu não estou conseguindo resolver da parte tradicional, eu vou colocar um DDNS. Só que o DDNS, por mais que eu configurasse direto no TP-Link aqui, não estava dando certo, tá? Então aqui, onde eu estou, que eu fiz o teste na minha casa, eu tive que passar o roteador para o modo bridge, tá? Só que o problema é que quando eu passava para o modo bridge, acontecia isso daqui, ó. Eu tô com a porta WAN conectada no roteador da Claro, que está em modo bridge, e ele não pega por nada o IP. Ele sempre dá como desconectado, tá? Se eu entrar aqui e colocar como estático, basta eu conectar qualquer outro dispositivo ao meu roteador da Claro, que eu vou ter um IP público. Qualquer outro roteador, qualquer outra coisa funcionava. Só que o pessoal da TP-Link insistia que eu tinha que usar esse PPoE se eu quisesse deixar o roteador da Claro no modo bridge e ter acesso ao que estava funcionando. Só que eu bati o pé com eles, eu falei: poxa, mas qualquer outro roteador que eu coloco, até um MikroTik, funciona. Eles pegam o IP direto, eu não preciso fazer nenhuma configuração. Até mesmo outros aparelhos da TP-Link pegam. Eu tenho um EX220 aqui, que é um roteador um pouco mais simples, mas ele pegou o IP público direto e aí eu consegui usar normalmente. E eles insistiam que tinha que ser no PPoE. E eu falava pra eles: poxa, mas se no dinâmico todos os outros aparelhos pegam, o problema deve estar aqui nesse R, que está na configuração dele. E todos os técnicos que eu falei disseram a mesma coisa. Até que de repente eu decidi clicar aqui: Get IP using Unicast DHCP. Quando eu cliquei aqui, eu mandei salvar. Aí então tudo mudou. Porque aí o status da conexão mudou para conectando. E eu finalmente, demora alguns momentozinhos, mas ele pega o IP, ele pega a máscara, ele pega tudo
e a internet finalmente funciona. Então a TP-Link insistia de que não era possível fazer esse tipo de conexão. E eles aparentemente não conhecem nem muito bem o produto que eles vendem, porque era só ter clicado nessa opção que o negócio estava funcionando. E olha que eu falei com mais de um atendente da TP-Link, mais de um técnico deles. Eles ainda não estavam acertando isso. Tá? Então, agora que eu tenho esse TP-Link, eu tenho acesso a um IP público. Tá? Só que IP público não é a mesma coisa que um IP fixo. E eu estou dizendo isso porque quando a gente configura o OpenVPN dentro do TP-Link do ER605, eu gero aí então esse tipo de arquivo aqui, tá? Que é um arquivo que é para você poder jogar no normal lá em algum lugar, no dispositivo, né, para pegar as configurações. O padrão seria que aqui iria aparecer um IP, né? Então, por exemplo, seria o 189.208, alguma coisa, sei lá o que. Independente da situação, mesmo que apareça o IP público, você deve tirar aqui e colocar o DDNS que você está usando. Mas lembra, você tem que configurar o DDNS no TP-Link. Isso é super importante. Se você não fizer essa configuração, não dá certo. Tá? Então, nesse cenário aqui, eu estou trabalhando agora com o roteador em modo bridge. Estou com o DDNS configurado. Fiz o OpenVPN. Fiz as configurações do OpenVPN. E aí então, com essas configurações, eu abro o arquivo gerado. E aí eu vou alterar o IP. E eu vou trocar o IP pelo DDNS. Tá? Isso vai me garantir que, mesmo que meu IP público mude, o meu DDNS vai atualizar esse IP e vai deixar o meu negócio funcionando independente do que aconteça, tá? Então esse aqui foi um dos casos onde o problema já foi resolvido. Só que não satisfeito, eu decidi dar uma explorada melhor. Por que todo mundo falava que eu tinha que colocar o meu roteador da Claro no modo bridge? E aí que eu entendi mais uma coisa. Se eu for vincular um DDNS ao IP, que seja o IP público, eu preciso obrigatoriamente configurar o DDNS no dispositivo, no roteador que recebe o IP público. E isso eu não vi ninguém explicando. Então o que eu fiz? Em um outro cenário, eu peguei o roteador da Claro e eu coloquei no roteador da Claro o DDNS. Configurei dentro dele o DDNS. E o roteador da Claro então passava um IP, por exemplo, 92.168.100.150 para o meu ER605. Quando eu gero o arquivo do ER605, ele vai gerar aquele arquivo com esse IP aqui, que é o IP da porta WAN dele. Eu vou apagar esse IP e vou colocar o meu DDNS. Só o nome. O mesmo DDNS que eu configurei aqui, eu vou colocar com o nome aqui. E pronto. Dá certo. Não precisa colocar o roteador da Claro no modo bridge. Ele pode continuar trabalhando do jeito que ele está. Qual que é a grande vantagem de fazer isso? Às vezes você não tem um outro dispositivo, tá? Às vezes você não tem um ER605, ou se você tem, você não pode simplesmente deixar com que todos os outros aparelhos, celulares e tudo mais, fiquem expostos pegando um IP público ao se conectarem no computador no roteador da Claro. Porque o ER ele não tem Wi-Fi, tá? Então às vezes você não tem. Talvez a pessoa não tenha um Wi-Fi depois aqui. E se ela não tiver um Wi-Fi, ela pode precisar desse Wi-Fi da Claro. Para isso você faz essa configuração com o DDNS,
você deixa esse R605 para o seu uso pessoal e não para o resto da casa. E aí você faz uma rede separada ali para você, enquanto todo mundo usa outra, tá? Isso, depende da situação, pode ser interessante, tá? Mas essas são as duas formas que eu descobri de como resolver o problema e de ter a situação toda funcionando, que era grande dificuldade, porque não conectava de jeito nenhum. E ele realmente não conectava, porque o meu DDNS, que era nesse segundo caso aqui, o meu DNS eu estava vinculando com ER e não com o roteador da Claro. Assim que eu vinculei ele direto com o roteador da Claro, o problema foi resolvido. Aqui vem um R a mais aqui, desculpa. Aí o problema todo foi resolvido e finalmente funcionou, tá? Então, espero que isso ajude algum de vocês aí. Eu não estou mostrando a configuração em si. Tem bastante gente que já configurou aí na internet, fez um ótimo trabalho. Mas essas duas situações aqui eu não tinha encontrado uma solução, não vi ninguém na internet fazendo. Espero que isso ajude algum de vocês.